Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Já chegamos no penúltimo capítulo do Evangelho de Marcos, que vai retratar o julgamento de Jesus perante Pilatos. Você sabe por que Jesus teve que ser julgado por Roma? Porque se os judeus já haviam condenado Jesus à morte, porque eles mesmos não executaram a sentença. Veremos que o ato da crucificação, a sua angústia na cruz, a sua morte e até mesmo o seu sepultamento já estava se cumprindo inúmeras profecias. A frase que Jesus disse na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Será que realmente o Pai virou as costas para o seu filho e o abandonou sozinho naquela cruz, como muitos pregam por aí? Este capítulo está emocionante, você não pode perder de jeito nenhum. Mas por acaso você está chegando agora no canal, justamente no penúltimo capítulo e não está entendendo nada, não se preocupe, fique conosco até o final deste vídeo que nós vamos deixar para você a playlist que contém todos os capítulos até aqui, ok? Mas antes de começar, já vai deixando aí aquele like, se inscreve também no nosso canal se acaso você ainda não é inscrito, não esquece hein, de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos, você não tem ideia de como isso nos ajuda e nos incentiva a continuar esse trabalho que está ajudando várias pessoas. E como de costume, pegue já a sua Bíblia, seu caderninho de anotação, não esqueça de fazer a sua oração e bora para a leitura. É isso aí, já fez tudo, né? Então bora lá, vem comigo para mais um capítulo. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos, ele era governador da Judéia. Ele não era judeu, mas sim um enviado pelo Império Romano para governar toda aquela província em nome do Império. Então já percebemos que aqui Jesus não está mais sendo julgado pelos judeus, mas sim agora pelo Império Romano. Versículo 2. Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Aqui, meus irmãos, estava se cumprindo exatamente esta profecia aqui, ó. Leia comigo. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. A sabedoria de Jesus era tamanha que eu acredito que se Jesus falasse alguma coisa em pró sua defesa, ninguém mais poderia condená-lo, por isso que ele permaneceu calado. Versículo 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitavam a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Barrabás era acusado de criar motins contra o Império Romano e com isso ele acabou matando uma pessoa. Então veja que a multidão prefere a liberdade de um dos piores prisioneiros do que a de Jesus. Versículo 12. Mas Pilatos lhes perguntou, que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles porém clamavam, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse, que mal ele fez? Eles gritavam cada vez mais, crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O texto paralelo a esse, meus irmãos, é Mateus, capítulo 27, verso 24. Veja lá o que disse Pilatos. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Você se omitir, tendo o poder nas mãos de resolver a situação e não o faz, não te coloca como inocente perante Deus não, viu? Omissão também é um pecado grave, veja o que diz Tiago na sua carta. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então o ato de Pilatos de lavar as mãos diante daquele problema não o inocentou em nada. Versículo 16.
Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e o saudavam dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. O ato da crucificação era um dos métodos de punição mais cruéis do Império Romano. Então isso significa que Jesus foi condenado por Roma, porque pela lei judaica, Jesus apenas deveria ser apedrejado até a morte. Mas até nisso os fariseus ajudaram com que as profecias sobre a morte de Jesus viessem a se cumprir. Uma delas está nesse salmo aqui, ó. Leia comigo. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. E também o próprio Jesus profetizou que ele deveria ser levantado como a serpente de bronze de Moisés, um retrato exato da crucificação, veja só. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E compare agora esse texto com o livro de Números, capítulo 21, verso 8 e 9. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então era profético que Jesus tinha que ser crucificado e não simplesmente apedrejado. Versículo 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Este local onde Jesus foi crucificado era fora dos portões de Jerusalém. Então provavelmente em Jesus estava se cumprindo este ritual aqui, ó. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. Tudo isso é maravilhoso demais, não é, meus irmãos? Versículo 23. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Este ato de darem vinho com mirra, ou até mesmo fel, como dizem em outras traduções, não era para judiar dos condenados não, viu, meus irmãos? Isso era um tipo de anestésico para os condenados não sentirem tanta dor na hora da crucificação. Mas Jesus rejeitou tudo isso, querendo passar por todas as dores possíveis pelos nossos pecados. Esse era o cálice que ele tinha que beber. Versículo 24. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Aqui está se cumprindo esta profecia do Salmo 22, verso 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Você percebe que eles faziam as coisas sem ao menos notar que as profecias estavam se cumprindo? Versículo 25. Era a hora terceira quando o crucificaram. Esta terceira hora era por volta das 9 horas da manhã, tá, meus irmãos? E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Essa profecia que Marcos está mencionando aqui é essa aqui, ó. Leia comigo. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E a respeito desses 2 ladrões que foram crucificados com Jesus, nós temos uma mensagem maravilhosa e impactante para a sua vida, que mostra que as nossas ações vai demonstrar de que lado da cruz nós estamos, se nós queremos descer da cruz ou nós queremos permanecer nela. Se você tiver interesse, é esse que vai estar aparecendo aqui no card aqui para você. Tá combinado? Versículo 29. Os que iam passando blasfemavam dele, memeando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destrói os santuários e em 3 dias o reedificas. Aqui está se cumprindo esta profecia que está no livro de Salmos, capítulo 22, verso 7. Leia comigo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e memeiam a cabeça, dizendo:
Confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Percebe que até mesmo um ato simples como esse já estava profetizado e eles nem percebiam? Isso é fantástico demais, meus irmãos. Versículo 30. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desce agora da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Embora todos os milagres e ensinamento que Jesus deixou, não foi suficiente para eles crerem que Jesus era realmente o Messias. Eles ainda queriam um sinal miraculoso para crer nele, ou seja, descer da cruz. Aqui vemos a artimanha de Satanás, pois, por mais que Jesus tinha todo o poder de descer daquela cruz, isso não fazia parte do plano de salvação. Mas o que o manteve preso ali não foi a cruz, muito menos os pregos, mas sim, ele se manteve preso ali pelos meus pecados e pelos seus pecados. Versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Aqui, meus irmãos, a hora sexta e a hora nona já é entre meio-dia e as 3 horas da tarde. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Vede, chama por Elias. Aqui, meus irmãos, Jesus, mesmo na sua ânsia de morte, ele está citando o Salmo 22, verso 1. Leia comigo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Alguns acreditam, e já vi até mesmo pessoas pregarem sobre isso, que quando Jesus disse essa frase na cruz, é porque ele estava vendo o Pai lhe virando as costas, lhe virando o rosto, devido a todos os pecados que estavam sobre ele. Outros acreditam que Jesus, mesmo nos seus últimos minutos de vida, ele estava citando a todos os ouvintes ali o Salmo 22. Como quem diz: olha, leiam o Salmo 22, porque tudo isso que vocês estão fazendo comigo e tudo que está acontecendo aqui está registrado lá. Vai lá ler, assim como a confirmação ali no verso 24. Leia comigo. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. E isso desconstrói totalmente a ideia de que Deus Pai tenha virado o rosto, ou seja, tenha abandonado seu filho na cruz devido aos pecados que estavam sobre ele. Pois o pecado nunca afastou Deus do homem, mas sim o homem de Deus, como o exemplo que a gente vê de Adão, que pecou e foi se esconder. E mesmo Deus sabendo do pecado de Adão, porque Deus é onisciente, mesmo assim ele desceu no jardim e procurava por Adão. Versículo 36. E um deles correu a embebecer uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. No templo que havia lá em Jerusalém, havia repartições que separavam o lugar santo do lugar santíssimo, e isso era separado por um véu. Neste lugar santíssimo, que era separado por esse véu, entrava somente o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado de toda a nação. Você encontra isso no livro de Levítico, capítulo 16, verso 2. Leia comigo. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E quando esse véu se rasga, é o sinal que agora o acesso a Deus está livre. Você não precisa mais de intermediários, não precisa mais de sacerdotes, não precisa de padre, não precisa de pastor, não precisa de apóstolo. Você tem acesso direto a Deus. Nós temos um vídeo que explica em detalhes como funcionava todo esse mecanismo ali dentro do templo. Se você tiver interesse, é esse que está aparecendo no card aqui para você. Tá combinado? Versículo 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além dessas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. O dia seguinte para os judeus, meus irmãos, é bem diferente do nosso.
O nosso termina às 23h59 da noite e inicia o novo dia a partir da meia-noite. Para os judeus, o dia se inicia às 18 horas, ou seja, às 6 horas da tarde. Por exemplo, hoje, às 18 horas, já virou o calendário judaico, ou seja, já é o dia seguinte. E como no dia seguinte era o Shabat, ou seja, o dia que não se pode fazer nenhum tipo de serviço, muito menos sepultar uma pessoa, é por isso que eles tinham tanta pressa para poder sepultar Jesus antes das 18 horas. Versículo 43. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Este José de Arimateia era um homem muito rico e respeitado, que também acabou se tornando um discípulo de Jesus. E ele enterrou Jesus no seu próprio túmulo novo que ele havia construído, ou seja, um túmulo de gente rica, se cumprindo assim essa profecia aqui, dá só uma olhada. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Veja que José, mesmo sem notar, acabou fazendo com que mais uma profecia messiânica se cumprisse em Jesus, até mesmo depois da sua morte. Que capítulo maravilhoso! Você acompanhar todos os eventos com todas as profecias se cumprindo é emocionante demais, não é, meus irmãos? Veja quantas coisas importantes nós aprendemos sem precisar fazer nenhum tipo de curso de teologia. E o melhor de tudo isso é que você não está pagando nada por esse conhecimento. E a única coisa que nós te pedimos é que você deixe aí o seu like, se inscreve no nosso canal se acaso você não é inscrito. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. E principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que é assim que você ajuda o nosso canal a ir ganhando força e esse vídeo vai chegando a mais pessoas. Então, nos ajude nessa obra de levar a palavra de Deus a todo aquele que tem sede da verdade. Compartilha aí, vai! E comprometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que aparece para você aqui, é só clicar, tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero para o nosso último capítulo.